Então, bom dia a todos. O meu nome é Isabel Martim da Silva, eu sou arquiteta paisagista e sou docente na Faculdade de Ciências da Universidade do Porto, tanto na licenciatura como no mestrado de arquitetura paisagista. E venho-vos aqui falar de alguns desafios que o mundo sofre, portanto, que o mundo está a enfrentar neste começo deste século XXI e para os quais a arquitetura paisagista poderá ter algum contributo. Começava por falar num tema que vocês já devem ter ouvido falar bastante, que são as alterações climáticas, sumarizando aqui algumas questões relacionadas com as alterações climáticas. Nós temos o aumento da temperatura, que vai levar à existência das chamadas ondas de calor. Ondas de calor portanto, são as subidas portanto, muito rápidas de temperatura que se fazem sentir no verão e que afetam fundamentalmente os habitantes das cidades. Com este aumento de temperatura temos também o problema das subidas da água do mar e dos fogos florestais, com os quais Portugal está bastante identificado, no sentido em que tem sofrido muito portanto, os efeitos desta consequência das alterações climáticas. Temos também as chuvadas torrenciais. Neste momento estamos a viver um inverno relativamente rigoroso e todos nós assistimos a estas chuvadas torrenciais que muitas vezes dão origem a cheias, que são também catastróficas. Estas questões das alterações climáticas, juntamente com outras questões, têm também uma grande influência na perda da biodiversidade e também no aparecimento de pragas e doenças. Há quem discuta e há quem levanta a possibilidade de pragas e doenças, nomeadamente como a epidemia ou a pandemia de Covid-19 que estamos a sofrer, ter a ver com o facto de alguns vírus armazenados, portanto, nas calotes polares ou nas florestas tropicais, pela invasão do homem, estarem a ser libertos. Outro dos problemas que o mundo sofre neste momento é uma crescente urbanização. Portanto, há um abandono generalizado das áreas rurais e há uma concentração nas áreas urbanas. Isto faz com que haja uma diminuição da estrutura verde das áreas urbanas, com consequente perda do habitat de vida selvagem, portanto, o que se reflete também numa perda da biodiversidade. Há perdas de qualidade do ar, pelo aumento portanto, das emissões, há perdas de qualidade da água, há situações que advêm naturalmente de processos de urbanização, como a impermeabilização excessiva do solo, o que também contribui para agravar o fenómeno das cheias. Há questões que se colocam com a própria segurança alimentar, porque as cidades estão dependentes de cadeias de fornecimento de alimentos às cidades e, portanto, essa segurança alimentar pode ficar comprometida porque as próprias cidades não produzem os seus próprios alimentos. As cidades também são fomentadoras de fenómenos de isolamento social pela própria vivência urbana que existe e, portanto, há uma certa perda de coesão social também nestes fenómenos de urbanização rápidos. Temos também o stress associado à vida na cidade, que é diferente da vida no campo, com consequências ao nível da saúde física e da saúde mental. Temos também um outro problema para o qual acerca do qual vocês já devem ter ouvido falar, que é o envelhecimento da população. E este envelhecimento da população coloca várias questões ao nível portanto, do nosso meio onde nós vivemos, nomeadamente questões ao nível da mobilidade universal, e isso vai levar a que tenha que haver uma adequação do espaço público para que esta população possa se mover no espaço público portanto, de uma forma igualitária com outras classes etárias e com risco diminuído. Esta população está mais afetada de doenças quer físicas, quer mentais também. Muitas vezes é uma população excluída, portanto, tudo o que possamos fazer para poder incluir
será benéfico e também tem uma maior vulnerabilidade a fenómenos de clima extremos, nomeadamente as ondas de calor. Quando ouvimos falar que há muitos mortos por causa das ondas de calor, nomeadamente essa mortalidade afeta basicamente a população mais velha. Ora bem, temos aqui uma imagem e o resto da apresentação basicamente são imagens daquilo que seria desejável que fosse o metabolismo urbano de uma cidade, onde vocês veem a estrutura construída, mas toda ela permeada, digamos, pela estrutura azul, que é tudo o que é água dentro de uma cidade, e pela estrutura verde, que é, portanto, que é composta pelos espaços verdes dentro de uma cidade. Infelizmente, esta imagem desejável nem sempre acontece. Neste slide temos uma imagem de uma quase que uma caricatura de uma impermeabilização excessiva, portanto nós muitas vezes temos muito pavimento e portanto o nosso verde acaba por ficar reduzido a pequenas áreas verdes, aqui está um bocadinho portanto, caracterizado como uma pequena floresta, e temos situações noutras partes do mundo, como por exemplo na China e nos países em desenvolvimento, em que as emissões são tantas que já não é possível sequer ver o pôr do sol e existem ecrãs LED, como é este caso de uma imagem da China, onde o pôr do sol é projetado. Esta é também uma caricatura portanto, das situações então de extrema urbanização, de urbanização extrema que acontece nas megacidades e daquilo que muitas vezes se tem verificado que é não abrir espaço para o verde, nomeadamente para as árvores, portanto conseguimos ver aqui uma caricatura em que estamos todos na fila para poder beneficiar um pouco da sombra apaziguadora e refrescante de uma árvore. Ora bem, este seria um cenário extremista e, portanto, eu vou começar aqui a falar do contributo que a estrutura verde então pode ter dentro das cidades para realmente mitigar estes problemas. Temos aqui duas imagens de ruas arborizadas. As ruas arborizadas são extremamente importantes portanto, nas cidades, por vários serviços que elas, portanto, que elas podem prestar e realmente os arquitetos paisagistas têm uma função muito dedicada também a pensar esta estrutura verde de que fazem parte estas ruas arborizadas e que vão contribuir então nomeadamente para a mitigação dos efeitos climáticos portanto, da poluição e do bem-estar em zonas urbanas. Esta outra imagem mostra outra das estratégias portanto, que neste momento os arquitetos paisagistas usam, que é a construção de bacias de retenção, o planeamento de bacias de retenção que vão, ao encherem, contribuir para mitigar o efeito das cheias. Isto faz-se uma vez que estas bacias vão sendo, portanto, vão enchendo conforme chove e vão fazendo com que as cheias não sejam tão catastróficas, são de alguma forma alguns amortecedores para atrasar o pico de cheia. Temos aqui outra imagem de outra bacia de retenção, esta aqui sem água, mas com uma situação em que pode encher. Outra estratégia que podemos recorrer-nos para aumentar o verde nas cidades quando não existe muito espaço para ele existir, não é? É uma estratégia que já vem de tarde, portanto de longe, como podemos ver aqui nesta imagem. São as coberturas verdes e, portanto, as coberturas verdes são estratégias também que temos quando temos uma impermeabilização excessiva e temos que já construir o verde quase que em cima da estrutura construída. Temos aqui uma imagem da Praça de Lisboa, no Porto, que é uma das coberturas verdes mais conhecidas na cidade. Temos aqui outra imagem da Etar de Alcântara, em Lisboa, que também está coberta por uma cobertura verde.
Outra tipologia de espaço verde que é importante para aqueles problemas que eu indiquei no início, são então a construção de hortas urbanas ao nível das cidades. Estas hortas urbanas vão permitir que em situações portanto, em situações de crise haja algum suplemento alimentar para as famílias mais carenciadas, vão nos permitir uma forma de recreio mais saudável, vão nos permitir que nós controlemos um bocado a qualidade da nossa alimentação, vão permitir educar os nossos filhos acerca de onde vêm os alimentos, e vão permitir saúde física e saúde mental também. E a própria integração e coesão social que se consegue dar nestes espaços e nos espaços verdes. Temos aqui um exemplo de uma horta urbana muito famosa, que é a Horta Pedagógica de Guimarães, com uma dimensão bastante grande e que conjuga os talhões hortícolas com o espaço público. Outra das questões com que o mundo se depara neste momento é a questão dos polinizadores estarem a ser severamente atacados pelos pesticidas e pelos herbicidas que são usados. E toda a gente já deve ter ouvido falar que as abelhas estão a morrer, sendo que as abelhas são dos polinizadores mais fundamentais que existem no planeta. E, de facto, para nós comermos, precisamos que hajam polinizadores. Então, existem estratégias neste momento de utilizar vegetação que vai favorecer esses polinizadores. E aqui a arquitetura paisagista tem também um papel fundamental na escolha das espécies que faz para os seus espaços verdes, de forma a poder ter um impacto positivo na promoção destes polinizadores. Temos aqui um pequeno esquema também em que nos mostra como a biodiversidade vai aumentando com a complexidade da própria estrutura verde, portanto, veem aqui uma zona menos complexa com menos fauna, e a fauna vai crescendo conforme vai aumentando a complexidade tanto das nossas áreas rurais, isto também se pode aplicar às áreas rurais, como dos próprios jardins que nós projetamos para as cidades. Aqui aparecem dois exemplos daquilo que nós deveríamos aspirar a. Esta fotografia diz respeito a um túnel de comboio no Japão, onde realmente a floresta foi completamente preservada e o túnel foi construído, mas não implicou a destruição do coberto vegetal, e aqui uma passagem para a vida selvagem por cima de uma autoestrada na Holanda. Portanto, isso vai permitir que a biodiversidade não seja afetada pela construção de infraestruturas, que nós sabemos que também têm que ir acompanhando o progresso portanto, da civilização. Fogos florestais, estas duas imagens são duas imagens tristemente conhecidas do nosso país, dos fogos de 2017, este do célebre e trágico fogo de Pedrógão, e este de uma imagem do fogo que destruiu grande parte do nosso conhecido Pinhal de Leiria. Ora bem, os arquitetos paisagistas também têm um papel importante na questão dos fogos, através do ordenamento e gestão da floresta, e eu aqui apresento uma fotografia da mata da Albergaria no Gerês, que no fundo é uma mata de proteção. Nem todas as nossas matas podem ser de proteção, temos que ter alguma produção, algumas matas de produção também, mas temos que as gerir de forma equilibrada. A imagem seguinte é de uma mata já de produção, neste caso de produção de cortiça e do ordenamento que é feito, e portanto isto são as nossas paisagens desejáveis para as quais o arquiteto paisagista pode também contribuir neste ordenamento florestal. E aqui uma floresta no Parque Nacional de Montezinho, no Parque Natural de Montezinho, onde realmente se vê aquilo que é a nossa floresta mais autóctone e mais nativa, que foi substituída por monoculturas de fundamentalmente eucalipto, e que levam a que realmente seja um dos problemas, não é o único, mas é um dos problemas que contribui muito para a questão dos nossos fogos florestais.
Temos aqui, eu queria chamar a atenção aqui à relação entre a fauna e o que a biodiversidade também pode ajudar, nos pode ajudar aqui. Temos aqui os gaios, um gaio com uma bolota, e os gaios são semeadores de floresta. Portanto, nós promovendo a biodiversidade e usando estas medidas baseadas na natureza, podemos então também ajudar à reflorestação das áreas ardidas. Há uma questão também bastante importante, que é a reutilização de infraestruturas urbanas, ou seja, linhas de comboio abandonadas, viadutos, para poder também fazer construção de zonas verdes em cidades já bastante densificadas. Esta fotografia diz respeito ao passeio plantado, à Promenade Plantée de Paris, em que utilizou uma linha de comboio desativada, sobreelevada na cidade e que foi transformada num jardim. Esta segunda imagem diz respeito a uma proposta para, salvo erro, Miami, na Flórida, portanto, deste escritório de arquitetos paisagistas americanos, em que se aproveita a parte de baixo de um viaduto para também construir zonas verdes. Esta é a parte ainda de projeto, isto é a fase 1 da chamada Underline, já executada. Temos também a famosa High Line de Nova Iorque, que também aproveitou uma infraestrutura de um caminho de ferro sobrelevado, que já existia desde o início do século e que estava abandonado, e que se tornou neste momento um dos ícones, um dos espaços verdes ícones da cidade de Nova Iorque. Portanto, tem aqui algumas imagens ainda com a memória do passado, não é? Portanto, dos próprios caminhos de ferro e com todo o trabalho de transformação que foi feito para adaptar para uma zona verde. E eu terminava esta apresentação fazendo aqui uma referência aos nossos parques urbanos e às preocupações com a saúde e com o bem-estar das populações que já norteiam esta profissão há bastante tempo. Isto é uma imagem do planeamento do Birkenhead Park em Liverpool, que é considerado o primeiro parque construído para o povo, para a população, para ser usufruído pela população. Os parques e jardins já existem há bastante tempo, mas normalmente eram parques e jardins privados, nomeadamente de posse da nobreza portanto, ou da aristocracia. Este foi o primeiro parque que foi construído com preocupações higienistas e com preocupações de saúde para a população. O Frederick Law Olmsted visitou este parque, ele é considerado por muitos o pai da arquitetura paisagista a nível internacional e depois este Birkenhead Park inspirou-o para a construção do Central Park em Nova Iorque, que também foi construído com essa intenção. Portanto, é um dos maiores parques do mundo. Tem aqui uma imagem do Central Park e conseguimos ver a cidade a toda à volta e como isto ainda continua a ser absolutamente espantoso. E o Frederick Law Olmsted construiu o Central Park e construiu vários outros parques nos Estados Unidos com essa intenção de melhorar portanto, a saúde e a qualidade de vida das populações. Aqui o contraste. Esta fotografia achei muito interessante porque mostra o contraste entre a cidade urbanizada densamente e o parque também, aqui a fronteira entre o parque e a cidade, também o Central Park, e aqui uma imagem do parque da cidade do Porto, que também é um pulmão importante para nós respirarmos, para o nosso bem-estar, um importante contributo para muitos dos problemas que eu levantei ao longo desta apresentação. E termino esta apresentação também com como os parques podem ajudar então também a geração mais velha a incluir-se socialmente e a promover a sua saúde, e com uma outra imagem, que é esta realmente a imagem final, que correu bastante as redes sociais, porque mostra como podemos, até através da manutenção de um espaço verde, criar o distanciamento social que neste momento nos é imposto pela epidemia da Covid-19, criando estas zonas em que o relevado é cortado mais baixo ou mais alto e nos cria estas zonas para podermos continuar a estar nos espaços verdes, mantendo a infeliz distância social que neste momento nos é imposta. Obrigada pela vossa atenção e estou disponível para as perguntas que queiram pôr.
Muito obrigado, professora, foi uma ótima apresentação. Eu confesso que fico sempre muito contente de ver estas imagens, porque efetivamente os arquitetos paisagistas fazem milagres e quem não é, acho que não deve haver ninguém que não fique radiante a ver as imagens e os milagres que se fazem em alguns espaços da arquitetura paisagista. Muito obrigado pela sua apresentação. Obrigada pela oportunidade. A Concha Carnal, uma das nossas ouvintes, por assim dizer, lançou-nos uma questão que é a seguinte: acha que alguém da área de ciências com geometria descritiva se adapta bem ao curso? Claro que sim, claro que sim. O curso tem uma parte, como a minha colega antes explicou, uma parte que casa, tem uma base eminentemente científica, não é? Porque como trabalhamos com materiais vivos e com questões relacionadas com a vegetação e a modelação do terreno e tudo isso, obviamente que também temos aqui uma vertente estética, fundamentalmente ao nível portanto, toda a parte estética da composição dos jardins, mas inicialmente este curso esteve muito ligado aos engenheiros florestais e aos engenheiros agrónomos. Aliás, a sua gênese, creio eu que na Europa e aqui em Portugal, esteve ligada a essas escolas. Eu própria me formei numa escola, no Instituto Superior de Agronomia e a minha área eu vim de ciências também. Agora aceitamos também alunos que venham de artes e obviamente nós costumamos dizer que quem vem de artes tem que ter o esforço adicional de se familiarizar com as ciências, quem vem de ciências tem que ter um esforço também, eu diria que talvez um bocadinho mais diminuto, para se familiarizar com as artes, uma vez que estamos numa faculdade de ciências e muitas das disciplinas de base são realmente ciências, portanto está todo adequado a, a quem colocou a questão. Acho que conseguimos esclarecer a Concha e A fica concha, aqui exatamente. esse ponto de que realmente é uma ótima relação entre a arte e a ciência e, entretanto, não nos chegou mais nenhuma questão por parte das nossas visualizações. Agradeço-lhe uma vez mais e Uhum. esperemos nós que futuramente possamos também desfrutar dos diversos espaços que os arquitetos paisagistas projetam todos os dias. Exato. Entretanto, antes de terminar, mais duas questões Uhum. que, do Francisco e do Vasco. O Francisco diz que não teve nem biologia nem geologia, pergunta se terá alguma dificuldade a adaptar-se ao curso. Não teve nem biologia nem geologia, pois eu não sei o que é que o Francisco teve, mas ele vem de ciências, é isso, se calhar teve físico-química ou teve geometria descritiva. Nós temos tido muitos alunos neste momento, aliás, que vêm de artes, e eles têm uma dificuldade ligeira, mas acho que alguém que vem de ciências terá sempre menos dificuldade em ajustar-se ao curso. Acho que, porque no fundo, apesar de não ter tido biologia nem ter tido geologia, acho que a geologia é dada no primeiro ano e é dada de uma forma bastante acessível. A biologia tem muito a ver com a biologia das plantas, não é? Neste caso, e eu acho que também, pelo menos, os nossos alunos de artes, e tendo paixão por esta área do conhecimento ou pela arquitetura paisagista, acho que depois, com algum pequeno esforço, tudo se consegue. E não temos tido, assim, nenhuma informação de que há muito mais maus resultados para quem vem de ciências. Às vezes tem realmente um bocadinho, para quem vem de artes, peço desculpa, às vezes exige realmente um esforço adicional, mas nada de mais. Entretanto, o Vasco Lourenço também questiona se alguém que tire arquitetura, que faça o curso de arquitetura na Universidade do Porto, poderá exercer funções na arquitetura paisagista. Quem tira o curso de arquitetura, se poderá exercer funções na arquitetura paisagista. Pronto, não será considerado um arquiteto paisagista.
isto, há muita gente que faz muita coisa, não é? Mas neste momento o conhecimento que eu tenho, por exemplo, para certos concursos, certos trabalhos, é que são exigidos às vezes arquitetos paisagistas e é exigida, nós não temos uma ordem, temos uma associação, uma declaração portanto, da associação. É sempre bom ter arquitetos que tenham vocação e que gostem portanto, desta parte verde. E o Vasco tem sempre, é Vasco, não é? Tem sempre a possibilidade, se quiser, de poder complementar a sua formação com um mestrado em arquitetura paisagista para ficar, se calhar, com mais conhecimento dentro da área. Eu acho que a única dificuldade que eu vejo para o Vasco neste caso, sendo arquiteto, é não ter o conhecimento de toda a parte que nos permite mexer com a vegetação, porque não é só plantar umas alfaces, não é? Como se costuma dizer, ou umas couves. É preciso perceber um bocadinho mais de todos os sistemas e de tudo isto que eu estive a falar, de que maneira podemos fomentar a biodiversidade, controlar o clima, tudo isso, e isso implica algum conhecimento científico, mas se o Vasco já tem esse gosto, acho que conseguirá, agora não consegue trabalhar como arquiteto paisagista, trabalha como um arquiteto que gosta também de arquitetura paisagista, acho que vai, e muito o planeamento, deixe que lhe diga, é um trabalho de equipa, em que envolve arquitetos, envolve paisagistas, arquitetos paisagistas, envolve engenheiros, envolve muita gente. Ficam aqui essas dicas para o Vasco e já as ideias de uma, quem sabe, de uma pós-graduação, depois de tirar arquitetura na Universidade do Porto. A Beatriz Carriço, ou Carrico, como está escrito, entretanto, pergunta-nos quantos anos tem o curso de arquitetura paisagista? A licenciatura tem 3 anos e o mestrado tem 2. Acho que conseguimos esclarecer, aliás, fica já também aqui. Sendo que eu acho que isso ainda se mantém, sendo que a Associação Portuguesa de Arquitetos Paisagistas exige a formação ao nível do segundo ciclo para poderem se inscrever na associação, mas a licenciatura são 3 anos e o mestrado são 2. Neste momento temos muitos arquitetos, fundamentalmente vindo do Brasil e agora até nem só do Brasil, portugueses, a tirar o mestrado em arquitetura paisagista também e de outras formações também. Fica também aqui a ressalva de que a oferta formativa do próximo ano da Faculdade de Ciências será toda ela composta por licenciaturas de 3 anos, depois que deverão ser a gosto pessoal complementadas por cursos pós-graduação, mestrados ou especializações. Muito obrigado, professora, uma vez mais, e fica aqui mais uma vez o convite para a visita ao stand da arquitetura paisagista, com belíssimas imagens e com imensa informação que podem consultar e ter as vossas dúvidas também via chat com os diferentes professores que estão lá presentes. Muito obrigado, professora. Obrigado, eu. E continuamos assim a nossa emissão do terceiro dia dos Dias Abertos FCUP.